Justiça de Araçatuba condenou a Tua Transportes Urbanos Araçatuba a pagar a indenização de R$5 mil por danos morais ao cadeirante Ernesto Pereira Lemos, de Araçatuba. E é sobre este assunto que eu converso agora com o advogado Lindenberg de Melo Gonçalves. Bom dia, Lindenberg, tudo bem? Bom dia, Alessandra, bom dia, telespectadores. Graças a Deus tudo bem, é um prazer mais uma vez estar aqui. O prazer é todo nosso. Lindenberg, o que motivou a ação que acabou resultando aí na condenação da Tua, né? Condenada a pagar R$5 mil ao cadeirante Ernesto Pereira Lemos. O que motivou essa ação? Alessandra, motivou alguns pontos relevantes que devemos levar em consideração. A primeira situação, o Ernesto, no mês de setembro de 2009, tentou embarcar no veículo da Tua e não conseguiu. Por que não conseguiu? Ficou 2 horas aproximadamente aguardando o veículo adaptado e não teve êxito de encontrá-lo. Aconteceu por muitas vezes ali de veículos passarem no local e não ter adaptação. E isso causou aí um sofrimento muito grande para ele em saber que outras pessoas têm direito ao transporte e ele não veio tendo. E outra situação foi no mês de dezembro de 2009, que ele ligou na empresa para se informar a respeito do assunto, se teríamos ônibus naquela linha, adaptado, tudo. E com a informação positiva que existia aquele ônibus adaptado na linha que ele necessitava, ele foi ao ponto. E lá ele permaneceu aproximadamente 1 hora. Após isso, passou um ônibus adaptado, houve a sinalização para que o ônibus parasse, o ônibus reduziu a marcha e seguiu em frente e deixou aquele cadeirante no ponto de ônibus. Foi 2 fatores que levou Ernesto a procurar a justiça. Porém, outro fato relevante é que a empresa Tua diz que o atraso na primeira situação, né, e na segunda situação se deu principalmente pela má condição das vias públicas, ruas esburacadas e que estavam com difícil acesso. E isso me preocupa muito porque nos leva a crer que a prefeitura também tem sua cota responsabilidade. E o que não pode acontecer é um passageiro, sendo cadeirante ou não, acabar ficando sem transporte público. Afinal de contas, é uma empresa que tem a concessão para garantir esse serviço e esse serviço tem que ser de qualidade, né? Afinal de contas, nós, cidadãos, pagamos por ele. Eu só vou dar o outro lado da Tua. A assessoria de imprensa da empresa informou à reportagem da Folha da Região que até a tarde de ontem não havia sido notificada pela Justiça e que somente depois disso ela iria decidir que medidas tomar. Agora, Lindenberg, são R$5 mil. Você considera esse valor justo para uma indenização? Não, não é. Não é, por quê? Quem sofreu todo o constrangimento foi Ernesto. Tudo se decorreu por se tratar de uma pessoa que estava ali em posse de uma cadeira de rodas. Não era uma situação que uma pessoa que não tem uma deficiência ou que tenha uma deficiência leve não teve o acesso por uma eventualidade. E sim, podemos dizer que foi em razão de ser uma pessoa com deficiência cadeirante, né? Porque houve a falta da acessibilidade. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo vem condenando casos bem semelhantes a este em 50 a 100 salários mínimos. R$5 mil representa menos que 10 salários mínimos. Então o Ernesto não está contente com esse valor e vamos acionar o Tribunal de Justiça em recurso. Vocês vão recorrer, então, da decisão? Vamos. E qual o valor que você considera justo neste caso? Nós estamos pleiteando 50 salários mínimos, né? Que é o mínimo que o Tribunal de Justiça vem decidindo. Certo. 50 salários mínimos equivalem aí a aproximadamente R$23 mil. Perto de 25 por aí, R$25 Correto. mil. Tá certo. Lindenberg, você tem conhecimento de outros casos como este que ocorreu com o Ernesto Pereira Lemos? Que tenha entrado na justiça, não. Mas que esses casos são comuns em Araçatuba, sim, né? Muitos deficientes já me procuraram, passando essas situações, inclusive à época quando eu era presidente do Conselho Municipal para Assuntos da Pessoa com Deficiência. E, lamentavelmente, os deficientes
principalmente cadeirantes, vem sofrendo muito em Araçatuba, né? E o prefeito conhece essa situação, inclusive foi formada uma comissão que teve reuniões na Câmara e tudo, né? Então o prefeito municipal, a administração, os vereadores conhecem a prestação de serviço da TUA. E o que aconteceu em Araçatuba? Aumentaram tarifa, mas não se preocuparam em exigir um bom serviço em Araçatuba. Os cadeirantes são os que mais sofrem com o preconceito, com a discriminação, com a falta de acessibilidade? Lamentavelmente sim, Alessandra. São sim os que mais sofrem, inclusive pela própria situação de necessitar de uma acessibilidade, de um local próprio para que eles possam se locomover, ter o seu direito à educação, à saúde, trabalho, lazer garantido. Eles passam por muitas dificuldades, mas nós, graças a Deus, temos pessoas em Araçatuba que entendem que há necessidade de acessibilidade, são compreensíveis, né? Mas por outro lado tem uma parcela que ainda não tiveram essa consciência, que um dia acreditamos que terão. Tá certo. E lembrando que a acessibilidade, no caso das agências bancárias, não é só para cadeirante, não. É para deficiente visual, é para deficiente auditivo, ou seja, para todos os portadores de deficiência. Para gestante e idosos. Exatamente. Ou seja, eles têm que ter mecanismos que garantam um bom atendimento para todos, igualmente. E nós estamos falando, na realidade, do consumo, né? E o consumidor tem que ser respeitado. Exatamente. Lindenberg, muito obrigada pela sua participação no Cidade Aberta e um ótimo dia para você. Obrigado, bom dia e agradeço a atenção de todos.